Olá pessoal, estou aqui com vocês para o nosso terceiro e último bloco sobre o inquérito policial. Vocês devem lembrar, a gente tratou sobre o conceito de inquérito, tópico 1, depois a gente viu as principais características do inquérito policial, as formas de instauração do inquérito policial, foi o tópico 3, tópico 4, indiciamento, e depois a gente tratou da conclusão do inquérito policial. Antes da gente dar início ao próximo tópico, que é sobre o desarquivamento do inquérito policial, eu queria só fazer uma observação que eu acabei me esquecendo. Quando a gente estava tratando das formas de instauração do inquérito, na ação penal pública incondicionada, a quinta forma de instauração era a partir do auto de prisão em flagrante delito. A observação que eu queria fazer é a seguinte: o Código de Processo Penal, no artigo 21, parágrafo único, ele diz que é possível, mediante decisão fundamentada, que o preso fique incomunicável por prazo de até 3 dias. Prestem atenção, porque esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, a pessoa não pode ficar incomunicável por dia nenhum, inclusive porque o próprio Estatuto da OAB, que é posterior ao Código, garante esse direito de comunicação. Além disso, a Constituição Federal, no próprio estado de defesa, não autoriza essa incomunicabilidade. Então, obviamente, quando está em estado normal, isso também não pode ser admitido. Bom, o tópico 6, que é o que a gente vai tratar agora, é o do arquivamento do inquérito policial. Vocês devem lembrar que o promotor de justiça, uma vez recebendo o inquérito policial relatado, concluso, ele tem 3 coisas que ele pode fazer: oferecer a denúncia, se tiver tudo certinho; ele pode solicitar diligências, desde que sejam indispensáveis para a propositura da ação; e a terceira possibilidade é fazer a promoção de arquivamento do inquérito policial. Bom, uma vez feita essa promoção de arquivamento, qual que é o procedimento disso? Isso é enviado. O arquivamento ele é uma decisão judicial, é um ato complexo. O que acontece? O promotor de justiça faz uma petição chamada promoção de arquivamento, isso é enviado para o juiz, e o juiz das duas uma. Concordando com a manifestação do Ministério Público, ele pode dar a decisão arquivando o inquérito policial, ou se entender que, por exemplo, há elementos suficientes para a propositura da ação, ou algo do tipo, ele pode aplicar o artigo 28 do Código de Processo Penal, que nada mais é do que ele encaminhar os autos do inquérito policial para o Procurador-Geral de Justiça, para que ele faça o mesmo juízo que foi feito pelo promotor. Ou seja, ele tem praticamente 3 possibilidades. Ele pode oferecer a denúncia ele próprio, ele pode designar um outro membro do Ministério Público para oferecer essa denúncia, ele pode requisitar diligências, desde que indispensáveis, ou pode também decidir pelo arquivamento do inquérito policial. Aí, nesse caso, aquilo se encerra. É importante lembrar que o arquivamento ele é irrecorrível. Então, não é cabível, no caso do arquivamento, a ação penal privada subsidiária da pública. Para quem não está lembrado, essa ação ela é cabível por parte do particular quando o promotor de justiça fica inerte. Ou seja, é só quando passa um prazo e o promotor de justiça não faz absolutamente nada. Quando ele decide por arquivar, ele está fazendo alguma coisa. Nesse caso, não é admitida a ação penal privada subsidiária da pública. O próximo tópico que eu queria tratar com vocês é sobre a possibilidade desse arquivamento, desse inquérito policial, ser reaberto. Para isso, eu quero que vocês tenham em mente a coisa julgada. Para quem não está lembrado, coisa julgada, grosso modo, é uma característica da sentença que é a imutabilidade. Então, uma decisão, na verdade não é nem sentença, uma decisão que faz coisa julgada é uma decisão que ela tem a característica de ser imutável. A distinção que a gente tem que fazer é coisa julgada formal e coisa julgada material. Coisa julgada formal é aquela que se torna imutável apenas naqueles autos, ou seja, é possível que essa mesma discussão seja suscitada desde que em outro instrumento. Por outro lado, a coisa julgada material é aquela que torna a coisa absolutamente imutável. Ela não pode de forma nenhuma ser discutida, seja nos próprios autos, seja em um outro procedimento. A coisa julgada material, ela pressupõe a coisa julgada formal. Então vamos lá, por que eu estou explicando isso para vocês? Quando existe o arquivamento, é possível que esse inquérito seja desarquivado. E quais são as possibilidades? Quando que isso pode acontecer? A gente tem que determinar, na verdade, se esse arquivamento fez coisa julgada formal, e nesse caso é possível que ele seja desarquivado, ou quando fez coisa julgada material. Nesse caso, é impossível a gente trazer novamente esses fatos para a investigação. O que é a dica que eu gostaria de dar para vocês para tentar saber quando que faz um e quando que faz outro?
O que vocês têm que observar é o seguinte: se houve, de alguma forma, uma análise de mérito, ainda que preliminar, sobre aquela questão, ele deve fazer coisa julgada material. Então, por exemplo, uma causa extintiva de punibilidade. O delegado, investigando um furto simples, ele observa que esse fato ocorreu há mais de 8 anos, que aí esse crime já estaria prescrito. Nesse caso, é uma causa extintiva de punibilidade que é a prescrição. Houve uma análise de mérito sobre aquele fato, houve uma análise sobre aquele fato. Nesse caso, ela faz coisa julgada formal e material. Então, ainda que surja uma nova prova, não é possível você reabrir esses autos. Um outro exemplo de coisa julgada material é, por exemplo, quando a conduta é flagrantemente atípica. Então, por exemplo, caiu na segunda fase da OAB de número 17 o furto de uso, que é quando uma pessoa subtrai para si ou para outra coisa alheia móvel, mas sem a intenção de se assenhorear do bem, de forma bastante simples. Eu pego o carro, furto, entre aspas, o carro de alguém, só que a minha intenção é devolver o carro logo em seguida. Isso não é um crime, a conduta é atípica. Nesse caso, vamos supor que isso ficou claro no relatório do inquérito e foi arquivado, não é possível o desarquivamento. Por outro lado, só faz coisa julgada formal quando, por exemplo, há falta de prova. A falta de prova, se surgir uma prova nova, é possível esse desarquivamento. Destaque para o seguinte: a prova nova pode ser uma prova formalmente nova, que é uma prova que já existia, mas cuja versão foi alterada. Por exemplo, uma testemunha que já havia sido ouvida, mas que depois mencionou que estava sob coação quando deu aquele testemunho. É possível você reinaugurar um inquérito policial nesse caso. E pode ser também materialmente nova, que é aquela prova inédita, que ainda não existia, que surgiu. Por exemplo, encontraram uma carta, depois de arquivado o inquérito, que mencionava quem possivelmente poderia ser o autor daquele delito. Então, para que seja possível o desarquivamento, é necessário que surja uma prova nova. Por fim, o último tópico que eu gostaria de tratar diz respeito ao trancamento do inquérito policial. O arquivamento é uma medida de consenso entre o promotor de justiça e o magistrado. Por outro lado, o trancamento do inquérito policial ele é feito pelo próprio investigado, que, se sentindo prejudicado por aquela investigação, ele pode, ou por uma petição nos próprios autos, ou mais comum, impetrar um habeas corpus em seu favor, pedindo o trancamento daquele inquérito policial. Isso é bastante excepcional e normalmente ocorre ou quando a conduta é flagrantemente atípica, ou que já há uma causa extintiva de punibilidade, ou mesmo quando não existe lastro probatório algum, falta justa causa. Nesses casos, ele pode impetrar ou peticionar nos autos, e aí esse inquérito vai ser trancado. Bom, o que eu queria falar com vocês nesse primeiro bloco sobre inquérito policial era isso. Eu acho que tudo aquilo que a gente viu já é suficiente para vocês conseguirem gabaritar o tema de inquérito no processo penal. No próximo bloco a gente vai apresentar algumas questões e vocês vão ver que quase tudo a gente tratou aqui em aula, vocês vão conseguir sair muito bem. A gente se vê na próxima aula.